A paz e a graça do nosso querido, amado Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. O meu título: Os falsos mestres. Fica uma pergunta: será que temos falsos mestres nos nossos dias? Falso é muito parecido com o verdadeiro, então precisa ser analisado. Vamos ver o que Pedro tem a nos dizer. No passado aconteceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Então Pedro está dizendo, cerca de 60, 65 anos depois de Cristo, no passado, ele está afirmando, houve falsos mestres, houve falsos profetas. Quando? Olha, no Antigo Testamento, sempre Satanás tentou impedir que o projeto de Deus para salvar o homem através de Jesus Cristo sempre tentou atrapalhar que as pessoas vissem a verdade e adorassem ao Deus verdadeiro. Sempre houve idolatrias e coisas terríveis na palavra de Deus no Antigo Testamento. Estudávamos o livro de Juízes. Meu Deus, no livro de Juízes. Então, tem muita coisa que aconteceu, houve muita coisa acontecendo no Antigo Testamento, e Pedro vai falar sobre isso conosco. Houve na época de Jesus, é o que Jesus mais combatia, com aqueles hipócritas religiosos, saduceus e fariseus, porque traziam falsas doutrinas, o que Deus não tinha mandado falar, um fardo muito pesado, e eles mesmos não cumpriam aquilo que eles falavam. É uma forma de vermos se o que está sendo falado é verdade. O mestre tem que ser cumpridor, tem que se esmerar em ser cumpridor da Santa Palavra de Deus. Aí já podemos perceber um falso mestre. E ele fala que eles ensinarão doutrinas destruidoras. Olha, uma doutrina destruidora não necessariamente precisa vir pintada de destruição. Eu imagino assim que essas são as mais difíceis, porque aquelas que estão pintadas de destruição, a pessoa entra nelas sabendo que é destruição, tá óbvio, é fácil. Mas aquelas que estão distorcendo a palavra de Deus, que estão usando a própria palavra de Deus para trazer heresias, mentiras, usando a própria palavra de Deus, essas é que são perigosas, porque elas não estão óbvias para dizer que é uma falsa doutrina. E nós estamos vendo isso o tempo todo, porque a Bíblia é citada, o nome de Jesus é citado nas seitas que nós temos hoje em dia, através desses falsos mestres, através de profecias falsas. Porque se há uma profecia, ela tem que se basear
na palavra de Deus, tem muita gente aí dizendo, eis que te digo, e sem medo nenhum eu falo, tem nada de Deus dizendo. É claro que eu não estou dizendo de todos os profetas, é claro que existem profetas verdadeiros, mas tem tanta coisa óbvia, meu Deus, que ele abra os olhos do nosso entendimento. É para despertar a ira na vida da gente que o vizinho fez uma macumba para mim? Ou que a minha vida financeira tá mal? Né? Ou que a saúde tá mal? Ou que a vida familiar tá mal? Meu Deus! Quando Deus fala, Ele fala e traz solução, e traz milagres, e traz pessoas para interceder. Vamos ficar mais atentos. Vamos usar da inteligência espiritual que o Senhor Deus nos traz. E Ele diz que esses falsos mestres rejeitarão o mestre que os salvou. Então veja bem o que está querendo nos dizer aqui. Possivelmente pessoas, mestres que apostataram da fé. Porque aqui Pedro está dizendo, olha, eles estão rejeitando o mestre que os salvou. Então, possivelmente são pessoas que aceitaram o Senhor, andaram no meio do povo, em determinado ponto creram, em determinado ponto trabalharam com a verdade da palavra de Deus, mas depois apostataram, criaram a sua própria doutrina. Isso vem muito de pessoas que estão na casa de Deus. E devagar ela vai dizendo, né? Olha, não é bem assim. Olha, eu acho assim. Olha, eu acho que não é bem assim. Sabe? Entre o eu, duas vogais perigosas. E aquilo vai crescendo. Olha, talvez o pastor não esteja falando total verdade. Oh, meu Deus. Conversa com alguém sobre isso. Ore, busque a direção do Espírito Santo de Deus para não cair numa situação dessa. Porque nós sempre estamos dizendo, sempre, ninguém cai de uma hora para outra, de um momento para o outro. É crescente. Ninguém sai de uma posição de fé fortalecida em Jesus para uma apóstata da fé, para um falso mestre. Então, é alguém que está ali dentro. Temos que tomar cuidado. Todos são alvos. E tem que proteger a mente, o coração. E ele continua. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Olha, se torna um falso mestre, ensina doutrinas mentirosas e ainda são imorais, pelo amor de Deus. Jesus Cristo abre o olho, os olhos espirituais, tira as escamas dos olhos, porque tá tão óbvio agora. Estão praticando imoralidade. As pessoas estão vendo agora, estão ouvindo. A Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore. Nem estão preocupados mais em esconder o seu fruto. Agora, ainda dá tempo de rejeitar os falsos mestres, que estão já mostrando frutos de imoralidade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Nunca vivemos um tempo, até então, que o dinheiro
entrou no mundo evangélico, gospel, com tanta força e pedem dinheiro para tudo. Caixa 2, obras superfaturadas, porque todo mundo quer ter uma igreja confortável, abençoada, para que receber mais pessoas. Somos dizimistas para isso. Mas aqui está falando de falsos mestres, que dão fruto de ser falsos mestres e que têm uma ambição financeira, enganando a muitos. Eu penso, não querem enxergar. É só observar os frutos. Mas está dizendo, eles vão pagar por isso. Por quê? Porque Deus está atento. E aí vai falar assim, olha, a única pessoa que Deus fala assim, que ele não poupou nem aqueles anjos que se rebelaram. Quanto mais vão poupar esses falsos mestres. E olha, quem os segue também. É claro que é pesado para eles. Mas quem os segue não está seguindo a palavra de Deus. Porque a verdade, ela é como luz. Nós vimos aqui no capítulo 1, ela vai brilhando, ela vai brilhando, ela vai brilhando. E aí ele continua dizendo, olha, ele não poupou os anjos. Ele não poupou as pessoas da época de Noé. Noé, cheio do Espírito Santo, cheio dessa revelação da verdade, pregou durante 120 anos enquanto ele construía a arca. E as pessoas não quiseram ouvir Noé. Deus não poupou. E aí ele fala, olha, só entrou Noé e mais 7 justos ali dentro daquela arca. Depois ele fala, olha, ele não poupou Sodoma e Gomorra. Aquilo fedia para Deus. Ele não poupou Sodoma e Gomorra. E aí cita que Ló era um homem justo e que habitava ali naquele meio. E Deus o poupou. E é verdade. Deus tirou dali Ló com as suas 2 filhas e com a sua esposa. A esposa, nós conhecemos, olha para trás. Agora eu quero falar uma verdadezinha sobre Ló. Nós sabemos que Ló poderia ter escolhido um lugar longe daquelas 2 cidades. Aquelas 2 cidades eram conhecidas certamente naquela região. Ele poderia ter escolhido. Agora, ele precisou de ser íntegro para viver onde ele escolheu. E ele foi. Poderia ter sido mais fácil para Ló. Mas ele escolheu. E quando ele foi para ali, porque Ló, como Abraão, também tinha muitos funcionários, muita gente com ele, a esposa, agora as filhas, os seus namorados, noivos. Ló não conseguia ter uma voz forte e sair dali. Ele via que estava difícil, mas talvez ele ouvia a esposa, provavelmente, as filhas dizendo que não queria sair dali. Aí ficou mais difícil, por quê? Por causa da escolha de Ló no início e depois de Ló não dar conta de falar não, ele teve que se manter íntegro e manteve no meio de tudo aquilo ali. E a gente vê, né, no verso 7, ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Veja que nós não vemos muita coisa sobre Ló. Toda hora a gente quer falar Jó, né? A gente não vê muita coisa sobre Ló.
Olha a carta de Pedro, trazendo revelações a respeito de Ló para as nossas vidas. Tá me surpreendendo aqui. Falando que Ló se manteve íntegro e ele estava agoniado, ele não queria estar ali naquele meio. Mas ele fez uma escolha que ele não conseguiu sair fora dela mais. Olha, muito importante para nós. Depois ele fala... tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições aqueles que são dedicados a Ele, né? Aí ele vem falar sobre os falsos mestres. Olha o que ele diz. Esses falsos mestres são orgulhosos, não têm nenhum respeito. Eles insultam até os anjos. Eles insultam a Deus, insultam os anjos. Eram salvos. Agora são imorais, gananciosos, orgulhosos, insultam a Deus, insultam até os anjos. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais forte e poderoso do que esses falsos mestres, não o acusam como insultos na presença do Senhor. Essa não é função dos anjos, né? É juízo de Deus. Mas esses homens agem por instinto como os animais selvagens que nascem para ser caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens, pagarão com sofrimento em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher que as desejam pelos seus apetites, pelo pecado, nunca satisfeitos. Olha, eu fico pensando, como alguém com a palavra de Deus na mão, falsos mestres trazem uma falsa doutrina. O falso se parece com o verdadeiro, por isso que ele é chamado de falso. Mas quando vai ver o fruto, é imoral, vive desejando mulheres, à luz do dia, praticando imoralidade. E as pessoas que estão vendo, não veem, não reconhecem, precisam pegar a palavra de Deus. Eu digo, não fique com a minha palavra aqui não. Leia a Bíblia, confirme na Bíblia. Mas Deus, Ele é amor, mas Ele é juízo. E ai daqueles que fizerem tropeçar um daqueles pequeninos do Senhor. Pessoas imaturas, que são facilmente levadas. Ai desses falsos mestres. Ai dessas pessoas que estão guiando contra as verdades do Senhor. E ele termina dizendo, portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades por elas, ficam no fim em pior situação, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Deus está dizendo, olha, pessoas conheceram a verdade, depois se desviaram, foram para a imoralidade, fica em pior situação do que do início, sabe? Tinham 7 demônios, tinha um demônio, vem mais 7. E aí ele termina dizendo assim, olha, o que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Provérbios 26:11 também fala do cachorro que volta ao próprio vômito. Tem algo assim, vai nojento, do que quando a gente mesmo vê um cão que vomita e volta e come o seu próprio vômito. É assim que Deus descreve aqueles que conhecem a verdade,
que recebe o amor de Cristo, que não tem nem como medir de tão grande. Olha, sério, eu digo isso. Aquele que conhece e volta ao seu próprio vômito, vai receber o juízo de Deus. É um apóstata da fé. E o pior é que ele não vai sozinho. Ele tinha oportunidade de salvar a vida da família dele. Ele tinha a oportunidade de salvar a vida de tantas pessoas e por causa dele, muitos outros vão para o inferno também. Merece ir para o inferno de cabeça para baixo. Sabe? Pode se arrepender, pode. Mas normalmente quando chega a um ponto desse, endureceu o coração virou pedra, está cauterizado esse coração, dificilmente vai abrir o coração para o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Fica essa palavra para nossa meditação. E nós que cremos, seguimos crendo, seguimos observando os frutos dos líderes, aquelas fontes que hoje são abundantes, selecionando bem as nossas fontes, levando as fontes à luz da palavra de Deus. Amém?